Olá pessoal, eu sou Rita Rocha e eu estou aqui para falar sobre sucesso pessoal e enriquecimento. Atualmente eu estou falando sobre as 17 leis de Napoleão Hill. Se você perdeu alguma, vai lá no YouTube, acessa e assiste desde a primeira. Vou falar hoje sobre pensar com exatidão. Mas antes que eu me esqueça, se você gostar desse vídeo, dá um like aqui embaixo, curta, envia para seus amigos. Pensar com exatidão. Pensar com exatidão é pensar exatamente o que você quer pensar. É uma coisa até fácil, só que a maioria de nós não fazemos. Quando a gente pensa com exatidão, a gente pensa coisas que vão nos levar ao nosso objetivo principal definido, que vão nos levar em direção ao nosso sonho. O Napoleão Hill, quando ele estudou sobre pensar com exatidão, ele separou em duas formas de pensamento. É o pensamento indutivo e o pensamento dedutivo. Pensamento indutivo é aquele pensamento quando a gente dirige os nossos pensamentos para hipóteses, para coisas que normalmente existe o fato, mas aí as pessoas, a mídia, floreiam aquele fato, colocam coisas em cima. Então aí o pensamento da gente ele vai para hipóteses, não exatamente para o fato, ele fica deturpado o pensamento. E o pensamento dedutivo é quando a gente parte dos fatos, que são fatos. Você tem o fato e você pega aquele fato e pensa a partir dele. Isso é o pensamento dedutivo. Quando ele estudou, também ele colocou 6 regras para a gente conseguir organizar os nossos pensamentos. Primeira regra, quando alguém vai te dar uma opinião sobre alguma coisa, que as pessoas adoram dar opinião, né? Você vai questionar aquela pessoa assim: como é que você sabe? Mas questione até que a pessoa te responda. Você vai talvez se tornar meio chato, mas não tem problema. Questione até que a pessoa cite a fonte daquilo que ela está te contando. Segundo, conselhos. Gente, conselho é o artigo mais barato que tem na face da Terra. Eles valem tanto quanto custam. Então, cuidado com os conselhos. E quando eu falo conselho, é conselho de qualquer pessoa. Porque às vezes a pessoa vem te dar um conselho, você vai ver a vida daquela pessoa, meu Deus, está o caos. Está uma tragédia, só que ela sabe tudo que você tem que fazer na sua vida. Então, cuidado com os conselhos. Terceiro, quando alguém vai te contar alguma coisa, já com aquela conversa tendenciosa, falando mal de alguém, ou falando mal de alguma coisa, de algum produto, de alguma coisa, cuidado, a pessoa está querendo colocar o pensamento para você. Ela está querendo te induzir aquele pensamento. Cuidado, não siga, sai fora dessa conversa. Quarto, opinião. Gente, a opinião... Quando a gente pede uma opinião dos outros, aí é diferente daquela primeira, que aqui a gente está pedindo. Às vezes a gente já chega com a resposta pronta. Quer ver uma coisa? Quando a gente fala, vai tomar uma injeção e fala assim, não vai doer, né? Ah, pronto, você está querendo ouvir que não vai mesmo, só que isso não é verdade. Então cuidado com esse tipo de pergunta, que você já traz a resposta junto. E cuidado com as perguntas que as pessoas também te fazem, que querem, elas já ditam qual resposta elas querem ouvir. Que normalmente elas querem ouvir uma mentira. Então, cuidado com isso. Quinto, o Napoleão Hill colocou essa regra dizendo assim, que tudo que não pode ser provado não existe. Só que quando eu entendo muito bem essa regra. Quando ele diz que não pode ser provado, não é que não pode pegar. Eu acredito que ele quis dizer, é quando você não pode ter uma evidência. Se você não tem uma evidência daquilo, então aquilo não existe. É simples. Então, essa regra as pessoas às vezes confundem, né? Até por causa da física quântica, hoje em dia, às vezes as pessoas confundem um pouco, mas ele quis dizer, com certeza foi isso que ele quis dizer, que quando não existem evidências daqueles fatos, então aquele fato não é real. Sexta regra, questione sempre, de novo, gente, questione. Fica perguntando para a pessoa, como é que você sabe? Ele até reforçou, ele falou na sexta regra, quase que a mesma coisa que ele falou na primeira, mas questione sempre. De como é que você sabe? Esse questionamento, ele se torna muito importante porque você vai ter a fonte e a partir daí você vai organizar os seus pensamentos. Quando você for pedir, gente, conselhos para alguém, opiniões até para alguém que você às vezes precisa, procure sempre aquelas pessoas do seu grupo do Mastermind. Se você não tem um grupo, que seja uma pessoa que está aliada a você, de acordo lá com o seu sonho. Pergunte para essa pessoa, sabe por quê? Essa pessoa, ela não vai questionar o porquê que você está perguntando, ela vai te falar a verdade.
ela vai ajudar você a realizar o seu sonho, porque ela está de acordo ali, os seus objetivos estão seguindo numa direção só. Ela tem o objetivo dela, vocês formaram uma aliança mastermind e você vai ter ali um aliado. Outra coisa, se você tiver dúvida, se você está pensando com exatidão, pegue aquele seu caderninho que eu falei no começo, anote, por exemplo, os seus pensamentos. O que você ficou pensando ontem? Aí faz uma coluna assim, pensamentos que levam em direção ao meu sonho e pensamentos que não levam em direção ao meu sonho, ao meu objetivo. Você vai ficar surpreso quando você descobrir a quantidade de coisas que você fica pensando, que você gasta um tempão aí da sua vida com coisas que não adianta nada, que você fica pensando e que não levam em direção ao seu objetivo principal definido. Então você fica gastando um tempo, o dia passa tão rápido e você desperdiçou aquele tempo pensando em coisas que não são necessárias, que muito pelo contrário, além de não levarem em direção ao seu sonho, ainda te deixam muito longe, te levam no sentido contrário. Então, cuidado, gente. Pense com exatidão, não deixe que ninguém influencie seus pensamentos. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aqui embaixo, curtam, enviem para seus amigos. Vamos fazer desse mundo um lugar muito melhor para a gente viver e para que todos nós tenhamos uma vida espetacular. Que Deus abençoe a todos vocês e muito obrigada por terem me ouvido.